Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, seja conversando com grandes gestores do mercado, seja trazendo reflexões que vão te ajudar a compreender melhor os seus investimentos, pensar fora da caixa, entender as dinâmicas do mercado e das empresas. E exatamente para isso, nós temos aqui a participação mais que especial de Max Mustrangi hoje, falando um pouco sobre o cenário macro, mas como ele impacta na economia, como ele impacta nas empresas e para onde aqueles números do noticiário viram gestão e viram transformação nas companhias de fato. Max, muito obrigado por retornar aqui no Você com Dinheiro. Eu que agradeço o convite, Felipe. É um prazer sempre. Eu queria começar, dar esse pontapé justamente nessa primeira ponte. A gente conversou na sua última visita sobre aquele boom das RJs. Então, as empresas tomaram dívidas supostamente baratas, mas pós-fixadas na pandemia. Isso consumiu e travou caixa e a gente viu aquela onda de RJs lá em 22, 23, finalzinho de 22, começo de 23. Agora, a gente estava com a expectativa, desde o fim do ano passado, de redução das taxas de juros. Supostamente isso daria fôlego para as empresas, mas isso não se confirmou. E para onde vão aquelas empresas endividadas agora? Bom, Felipe, você falou que tinha expectativa de queda de juros e redução, até de RJs, né? Eu sempre falando que não. Os juros já continuam subindo e as RJs aumentando. Esse ano já estamos com 685 RJs até abril do quadrimestre. Se a gente fizer uma proxy, né, vezes 3, nós estamos falando de mais de 2.000 RJs esse ano, fora a falência. Isso já vai bater o recorde de 2016, que foi o ano recordista de RJs no Brasil, com 1.820 RJs. Sem acrescentar uma pimentinha no número, que esse aqui já está superando o ano passado, como o ano passado foi o grande número de RJs do agro brasileiro, foi o recorde de RJs no agro, e esse ano aqui já vai superar de longe o número de RJs no agro do Brasil em 2024, ou seja, mostra que o cenário não é bom. O juros subindo ou mantendo estável, né, uma manutenção estável, nós já vamos entrar na questão do contexto econômico, isso dificulta muito as empresas que estão altamente endividadas, altamente alavancadas. Eu vou estender um pouco mais, não só para empresas, mas para as pessoas físicas, para as famílias, né? E para o governo também. Vamos lembrar que o nosso governo tem uma dívidazinha, nosso governo e nós temos uma dívidazinha enorme, e o ano passado a gente teve, pela primeira vez, um rombo do déficit público de mais de R$1 trilhão. Lembrando aqui, como eu falo muito, mundo de negócio, economia e empresa, desses R$1 trilhão de reais de prejuízo do país, vamos chamar assim, 250 bilhões mais ou menos foi déficit primário, que é mais ou menos o EBIT, o EBITDA da empresa do mundo privado. Né? 3/4, 750 bilhões, eu estou arredondando aqui o número, foi de juros da dívida. Então, olha só a dívida, os juros fazendo seu estrago. Eu estava conversando hoje de manhã cedo com uma pessoa, né, me lembrando do carnezinho gostosinho da Magalu, né, e a pessoa fala, não, o problema aqui das empresas é os juros. Vou questionar, Felipe, você tem dinheiro guardado em casa, provavelmente, você deve ter dinheiro na poupança, seus investimentos. Para você, juros altos está sendo bom, não está? Sim. Para mim também está sendo muito bom. Agora, para quem tem dívida, não está sendo. Então, o problema não é os juros. O problema é você tem reserva de caixa e gera riqueza, ou você consome tudo e tem que entrar na dívida para continuar subsistindo. E aí os juros faz papel maligno nele. Então, é muito mais isso. A gente vai separar o mundo entre as empresas que geram valor e conseguem agregar com isso e vão se beneficiar, e as que não geram valor estão se destruindo, dentro de um contexto de falta de competitividade, especialmente no Brasil. E a gente costuma ouvir alguns números, né, e criam-se, às vezes, nas redes sociais, você sabe bem disso, grandes crenças que depois debate-se a partir das crenças, né? Mas, por exemplo, a gente teve, inclusive no ano passado, alguns defensores de que não, tem que abaixar os juros porque tem, né? As empresas estão quebrando e se ninguém fizer nada, que supostamente seria abaixar os juros, vai tudo pro buraco. Felizmente não se abaixou os juros naquela época,
Mas... Pouquinho, né? Abaixa um pouquinho ainda, né? é verdade. Tá vindo, né? Mas o fato é que as coisas chegaram onde chegaram hoje. Deixa eu pedir para você com sua didática, falar, por que esses juros altos existem e estão assim hoje? Bom, então vamos entrar, eu até preparei um pouco de material para isso, tá? Não adianta a gente ficar discutindo matérias ou textos de matérias sem ter fundamento. Eu sou um cara que gosta de discutir fundamento, né? Então vamos lembrar que a gente está vivendo, a gente abordou isso no nosso último programa, você até falou assim, não, porque a gente teve uma mudança a partir de 2010, 2008. Eu falei, não, Felipe, foi 1971, né? Quando o Richard Nixon, ele mudou a paridade do lastro dólar-ouro e começou a se imprimir dinheiro loucamente no mundo, baixou a taxa de juros até fator negativo, você estimulou o consumo, né? Você estimulou o gasto irresponsável. E você vê que o mundo dali para frente, você olha gráficos, vem se endividando. Você fala, e aí existem matérias sobre o tema que a gente costuma falar o seguinte: esfera 1, esfera 2 e esfera 3. Esfera 1 são famílias e indivíduos, nós. Esfera 2 são empresas, né? Empresas, leia-se, indústria, setor de serviço, banco, tudo mais. E esfera 3, governos, países, né? Estava acabando de ler uma notícia agora, o mundo bateu 313 trilhões de dólares de dívida. É o recorde histórico de dívida no mundo. Nunca teve tanta dívida, tanto em pessoas físicas, quanto em empresas, quanto em governos. Isso está se tornando uma coisa impagável. E aí, mais um número que apareceu aqui na minha pesquisa foi uma relação de dívida PIB, estão falando de governos, esfera 3, de 3,3. Você pode falar assim, poxa, mas alavancagem financeira em empresa, 3 é um número razoável. Só que na empresa a gente fala o seguinte, é dívida líquida de caixa sobre EBITDA, sobre EBIT, sobre a sua capacidade de gerar caixa. Aqui, quando a gente fala de país-nação, eu acho muito estranho esse índice. Você fala a relação de dívida com PIB, mas PIB é faturamento. O que tem a ver faturamento? Faturamento você não consegue pagar nada. Né? O que você vai pagar é com o resultado primário. Aí sim é o equivalente. Então, se a gente estivesse fazendo dívida dos países para o resultado primário, que na maioria é negativo, está todo mundo morto. Né? Então, nós estamos com um sério problema de endividamento. Fora isso, nós temos nos Estados Unidos, quem manda no mundo ainda hoje é os Estados Unidos. Quem manda no mundo é o Fed. E nós tivemos desde então essa política monetária mais relaxada e nos últimos anos, especificamente por causa do Covid e da inflação que foi gerada a partir disso, inflação no mundo inteiro. Né? E essa inflação subiu, o papel dos bancos centrais é combater a inflação, né? Esse é o principal vetor deles, e as taxas de juros no mundo inteiro começaram a subir. A gente estava com 13,75 de Selic no Brasil, as pessoas já esquecem, a gente chegou agora em 10,5, 10,25, se eu não me engano, e parou, travou, por questões outras, né? E o Fed está lá travado nos seus 5,25, 5,50, se eu não estou enganado. E todo mundo, o mercado financeiro, apostando que a taxa de juros vai cair, a taxa de juros vai cair, a taxa de juros vai cair, porque ela indexa todo mundo e ela não vai cair. Né? Acabou de sair os dados do payroll americano, né? Foi criado muito mais emprego do que era esperado em maio. Não só isso, o salário médio hora aumentou, poder de consumo está forte. As pessoas estão trabalhando, estão ganhando bem e com isso elas conseguem consumir. Você consome oferta e demanda, você gera pressão de preço, você gera inflação. O que o Fed tem que fazer? Combater. Então está todo mundo falando que vai ter mais uma queda até o final do ano, eu duvido que vai ter. Eu acho que na verdade devia ter uma inflexão para cima, só não está tendo porque o Fed no segundo trimestre do ano passado, se eu não me engano, quando já estava na taxa, no patamar de hoje, começou a quebrar os bancos regionais americanos, SVB e outros mais. E aquilo deu uma paura no mercado. Então o Fed meio que travou, e ele falou assim, já que eu não vou continuar subindo e fazer um spike e depois voltar, eu vou segurar por mais tempo e ver se eu asfixio a inflação. E desde então a inflação não vem arrefecendo e os fatores estruturais da inflação não vêm cedendo. Pelo contrário, eles continuam mostrando uma tendência. Eu fico imaginando o Jerome Powell na posição dele, assim, cara, eu devia subir, aumentar a dose do remédio, mas se eu fizer isso eu posso gerar um monte de quebra de empresas. Então ele está, eu chamo no mata-burro, né? Ele não faz nenhuma coisa e ele sabe que não pode baixar, porque ele solta de vez a brincadeira. Isso tudo afeta a gente, porque a tendência disso com o dólar forte é que as moedas do mundo em geral vão migrar para os Estados Unidos. O que os bancos centrais são obrigados a fazer? A manter suas taxas de juros elevadas. Lógico que eles estão combatendo a inflação, mas de olho na diferença de juros real entre a moeda forte americana e a moeda fraca, no caso a brasileira. Então,
já teve uma queda, começou a migrar dinheiro, o Banco Central parou, né? Eu brinco na politicagem de querer, na canetada, baixar a taxa de juros, percebeu que vai dar besteira, né? Segurando, e está vendo que agora com a inflação no Brasil subindo, acabou de ser o IPCA hoje de maio, né? Já estamos acumulados em 3,93 em 12 meses, a projeção de final do ano era de 3,90, está evidente que a inflação está crescendo. Então a pressão que vai vir, não só para você segurar dinheiro aqui no Brasil, mas para você combater a inflação, é de uma Selic subindo. Pior, com o dólar alto, o que acontece, Felipe? Primeiro que você vai ver a exportação, o Brasil é um país muito de commodity, né? Então a tendência de uma empresa de commodity, quando ela vai faturar em dólar, vai receber muito mais reais lá fora, porque o câmbio está favorável, a tendência dela é de virar a oferta dela para o mercado externo. Nós já vivemos no Brasil, em anos recentes, faltar tomate, pepino, arroz, carne. Você estava exportando mais do que aqui. Ao fazer isso, primeiro, a empresa ganha mais lá fora, mas no mercado interno você tem oferta restrita. Se a oferta restringiu e a demanda está vindo, o preço sobe. Você gera inflação pelo lado da oferta. Do lado do ponto de vista de importação, a mercadoria ela chega em dólar com preço mais alto. Ela dá espaço para os competidores locais subirem preço. A gente fala de landed price, né? Então ela consegue subir o preço, você gera inflação. Então todo o cenário da inflação está armado. E com isso a tendência do juro subir é alta, porque vai ter que ter o combate, né? Então só para dar essa parte do contexto global. Então o cenário, em geral, não é bom. E aí você fala assim, mas tudo bem, e os juros? Você está pegando famílias altamente endividadas, também peguei dados, nós estamos no recorde, quase 80% das famílias no Brasil estão endividadas, um nível altíssimo e a inadimplência é ao redor de 30%. Você pode falar, mas 30% é um número alto. Eu não vou ficar lendo o número aqui, Felipe, mas ele começa a estratificar. Famílias de 0 a 3 salários, de 3 a 5 salários, de 5 a 10 salários. E você começa a perceber, as famílias de mais baixa renda, o percentual da inadimplência é altíssimo. É para lá de 35%. Né? Então as pessoas não conseguem viver. O que são obrigadas a fazer? Porque não sobra dinheiro no final do dia, tomar dinheiro, cartão de crédito, cheque especial e os juros rolando. É aquela corda que vai amarrando no pescoço. Cada vez a pessoa se endivida mais. A mesma coisa acontece com empresas, que vão cada vez se endividando mais com o mercado que está ofertando pouco dinheiro, e países também, no caso do Brasil, com déficits nominais cada vez mais crescentes. Esse ano deve bater o recorde do rombo fiscal do ano passado, e tomando dívida, aumentando o endividamento do Brasil também, do país. Vai colocando o risco do país no radar. Risco do país no radar, você tem rebaixamento de agência, você tem novamente o efeito no câmbio, o ciclo vicioso está completo. É muito perigoso o cenário que está se desenhando à frente. A gente tem pressão nos juros pela ponta da política monetária, porque precisa segurar a inflação, e ao mesmo tempo pela própria dinâmica de mercado, porque você precisa tomar muito crédito. A gente viu já a dificuldade de colocar títulos públicos do leilão, porque você olha e fala, poxa, eu vou tomar... muita gente falando da maravilha do IPCA mais 6, você vai colocar em IPCA mais 6 ou em dólar mais 5,5 com risco americano? Então, esses juros que à primeira vista parecia um excelente negócio, vai se mostrando que não é tão excelente assim. E com essas duas pontas você acaba aumentando os juros, as pessoas já endividadas ficam com mais restrição de compra, isso aí vai acabar impactando todo o mercado que depende de crédito para sobreviver, né? Compra de bens duráveis, então, deve sofrer mais aí. Né? Você falou de crédito, vamos lá pensar. A família, eu gosto de falar de gente, porque é muito fácil para você entender a lógica que funciona tanto para empresa quanto para governo. Uma família que ela tem o seu ganho mensal, né? Uma inflação corroendo o seu ganho, né? Uma perspectiva de crescimento do salário limitada, se no tempo não vai, né? Então você começa a não fazer dinheiro, você começa a entrar em prejuízo, em saldo negativo, você come a sua poupança, chega uma hora que você começa a tomar dinheiro, porque você não tem mais onde buscar. Né? Você vai buscar no cartão de crédito, cheque especial, com juros altíssimos, você só se endivida cada vez mais. A sua necessidade de capital de giro equivalente na empresa, ela aumenta. E você vai tomando, até uma hora que você entra em default. Entrou em default, você não consegue mais financiar, vai ter que renegociar a dívida, a coisa fica cara, acabou sua capacidade de crédito. A mesma coisa nas empresas. Nós estamos vendo as empresas altamente endividadas, altamente alavancadas. Nós estamos vendo diversos casos agora em 2024 de empresas com debêntures, com outras coisas, com covenants chamando pressão de vencimento antecipado de contrato. As empresas sendo obrigadas a pedir RJ, a fazer uma recuperação extrajudicial, ou então, né, o palavrão para o acionista, o aporte do controlador. Por que a gente está vendo tanto aporte controlador no mercado hoje em dia no Brasil?
Porque acabou a opção dele de conseguir financiar a dívida dele junto ao mercado. O mercado não acredita mais. Não tem mais CRA, não tem mais CRI, não tem debênture, não tem IPO, não tem M&A. O cara tem obrigado a tirar do próprio bolso. Eu brinco, ele ganhou na pessoa jurídica, levou para a pessoa física, está tendo que trazer de volta para a pessoa física. Ele odeia isso. Mas ele é obrigado a fazer isso, ou vai quebrar o brinquedinho, e ao quebrar o brinquedinho vai buscar o patrimônio líquido dele como pessoa. Então ele tem que fazer isso. Americanas, né? 12 bilhões já de aporte, vai saber o que mais vem, né? 550 milhões na Lojas Marisa, nós estamos vendo Casas Bahia, nós estamos vendo 1 bilhão na Magalu, com 250 milhões do BTG seguindo. Então exemplos não faltam aqui dentro. O aporte do controlador mostra que o mercado está fechado. O país é a mesma coisa, né? O país ele também começa a fazer rombo fiscal, e o que equivalente ao prejuízo de uma empresa tem que tomar dinheiro, no caso ele imprime dinheiro, né? E vai ele mesmo criando inflação no mercado. Até uma hora que vai vir o risco dele entrar em default. Vamos citar, por exemplo, a Argentina, né? Outros países. Você entra em default, entra uma moratória, ou a Grécia, né? O país inteiro sabe o sofrimento que vem atrás disso. Nós estamos tendendo para esse caminho como um todo. Por isso dessa dívida crescente mundial ser tão perigosa. A empresa, por exemplo, eu comentei dos bens duráveis porque uma construtora, por exemplo, geralmente vende imóveis pelo crédito. Então, além de a gente ter um encarecimento de endividamento da própria companhia que já está endividada, ela vende menos porque ela não consegue desovar esse produto no mercado sem crédito para o consumidor final. Isso deve ter impacto também na performance das companhias listadas, por exemplo? Isso vai ter um impacto em bolsa? A analogia é perfeita, né? Você está falando, então, vamos falar, nós temos empresas de equipamento pesado, que também precisa de financiamento, né? Construtoras, precisa de muito financiamento imóvel, né? Eletrodomésticos, é menos, mas também precisa de financiamento, né? Para o público-chave. Então, isso custa muito para o consumidor, né? Pelo tamanho dos juros. Para a empresa também é difícil ela vender, cai a demanda dela, porque não tem o público comprando, porque ele está com medo, ele segurou o dinheiro no bolso. Isso vai afetar com certeza o fundamento dela, que é a geração de riqueza, com prejuízo. Isso afeta a bolsa, né? A gente começa a perceber que as empresas não estão gerando resultado, né? A tua tendência de apostar, a tendência futura dela reduz. A gente está vendo agora nos Estados Unidos as empresas começando a mostrar bons resultados financeiros, né? Bons fundamentos. Você tem mais uma moeda forte, a tendência do mercado americano chamar dinheiro é muito forte. E nós estamos vendo no Brasil a bolsa que estava quase 130 a 120, né? Não só por questão de fundamento de empresa, mas também por fundamentos econômicos, indo para baixo. Então a tendência, na minha leitura, no curto, médio prazo, é de queda dentro desse cenário todo que a gente está discutindo. E a própria, você comentou bem, né? Não só pelo fundamento da empresa, mas o próprio fundamento macro, que isso afeta as taxas de desconto. Então você tem uma expectativa de fluxo de caixa menor. Em cima desse fluxo de caixa menor, você tem uma taxa de desconto maior que vai gerar um VPL muito mais apertado. Agora a discussão de Ibov a 150 acho que ficou mais de lado, né? Não, até eu tenho um seguidor meu que apostou, né, um jantar no Rubaiá, eu já ganhei, né? Acho que está bem longe disso, não existe fundamento para isso. Mas acho que tem um lado das empresas que está muito ruim, as RJs mostram isso, né? E aí, como a gente falou, no Covid, muitas MEIs indo embora, né? Depois a gente teve as empresas de médio tamanho também entrando em RJ, e hoje em dia a gente começa a ver grandes empresas entrando em recuperação judicial. Elas tiveram mais fôlego, elas tinham mais garantia, elas tinham mais condição de dar garantia real para o sistema financeiro, agora está acabando, estão vencendo as carências, estão vencendo os pagamentos de PMT, você está vendo grandes empresas indo para o buraco. Isso tudo afeta a economia, a arrecadação, né? Emprego está muito estranho, eu acho muito estranha essa estatística de emprego. Né? E do meu ponto de vista, eu até questiono o IBGE, eu já não acredito mais nos números do IBGE. Né? A única coisa que justifica para mim é esse monte de emprego informal, essas MEIs que estão crescendo e cresceram muito, acho que se não me engano foi nos anos recordes de MEI, que substitui de certa maneira, né? Se reduz o denominador, você tem gente trabalhando, não com carteira assinada CLT, mas trabalhando, você reduz a procura por emprego. Mas isso não é sustentável. Você divide um trabalho em três, né? Quando você tem motorista de aplicativo. Então você tem, dentro desse conjunto de empregos informais, uma construção que permite uma dinâmica interessante, né? Você
tem motoristas de Uber aqui em São Paulo. Se tinha 1 milhão de motoristas, eles atendiam aquela demanda. Se você traz 2 milhões de motoristas para o mercado, eles vão atender aquela mesma demanda. Então você não gera novo valor, você não cresce a economia, mas diminui a taxa de desemprego medida, né? Sem gerar riqueza. Então cada um desses motoristas vai ganhar menos. Mas no fim do dia, o número que aparece lá... Os empregados. Exatamente. E esse ponto é excelente, que eu estava outro dia andando com o motorista de Uber, e ele falou assim, eu não sabia o dado estatístico, que a Praça de São Paulo é a maior praça em número de corridas do mundo da Uber. Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei assim, mas Nova York é a principal praça de valor, porque eles têm muito menos corridas, mas em dólar, corridas com valor muito mais alto, eles ganham muito mais. Então, cada motorista lá, tem menos motoristas, ganham muito mais ao final do dia no seu bolso. E a gente entra no momento da crise do Brasil e do mundo, né? As empresas cada vez mais perdendo a noção da rentabilidade, da importância disso, né? A preocupação em crescer faturamento, em crescer EBITDA, para tentar fazer valuation, porque naquela época o dinheiro era barato, né? E para isso perdendo rentabilidade unitária para acelerar o crescimento. E com isso elas acabaram gerando dívida. Muitas delas acabaram perdendo a noção, né, no crescimento pelo crescimento, começaram a gerar prejuízo, começaram a tomar dinheiro, começaram a se alavancar, esperando crescer um dia pagar na frente, e esse crescimento não veio. Você está com muita empresa que apostou e que não está vendo o retorno no final do dia. A endividada, alavancada, correndo risco de recuperação judicial. Estou falando aqui no caso do Brasil, outros até falindo aqui no Brasil e fora do Brasil, grandes nomes de empresas mundiais. A gente olha de novo para esse cenário, além de uma composição de juros consistentemente altos, a gente tem uma conjuntura de dólar alto também. Como esse dólar alto deve impactar nas companhias? Você já comentou sobre o fluxo disso no consumo das famílias e, consequentemente, na inflação. Mas como isso pode impactar também as companhias que eventualmente dependem de produtos em dólar ou que importam seus produtos para vender no mercado interno? Então, é a tão famosa variação cambial ativa e passiva, né? Primeiro que o custo dessas mercadorias, componentes, peças inteiras, carros, o que seja, aumenta, né? Então, com isso você tem um problema de rentabilidade, ou você vai repassar isso para o mercado, então, ou você vai comprimir a margem da empresa, ou ela vai ter que subir preço, criando inflação, para conseguir manter a sua rentabilidade teoricamente. Agora, o risco que acontece para as empresas que dependem da importação, e aí nós vamos entrar um pouco em aula de finanças, né? Na hora que você tem a nacionalização do seu produto, e você tem lá o dólar que você registrou petax do dia anterior à mercadoria, a um certo valor, no passar do tempo, até você pagar de fato a mercadoria e o dólar subindo, você vai pagar mais caro, né? Essa diferença aqui a gente chama de variação passiva. Isso vai aumentar, ela entra em linha de despesa financeira, vai aumentar o prejuízo das empresas. Se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, eu fiz um estudo entre a Klabin e a Suzano, nesses 2 anos, a Suzano praticamente ela destruiu um ano inteiro de resultado, equivalente à receita de um ano inteiro só com variação cambial passiva. É perigosíssimo. Para quem tem um pouquinho mais de estrada, vai lembrar que em 2009, na crise subprime, algumas empresas brasileiras praticamente sumiram por causa de desvalorização cambial, né? Por causa de derivativos. Vamos lembrar, o Unibanco, se não tivesse unido ao Itaú, tinha sumido do mapa. Banco Votorantim, se não tivesse unido ao Banco do Brasil, tinha sumido do mapa, né? Sadia, que foi obrigado a se unir com o Perdigão para criar a BRF, senão também tinha subido do mapa. E tantas outras empresas que foram para o ralo por causa do risco da variação cambial passiva, do dólar aumentando. Então você tem o efeito desde a rentabilidade da empresa, inflação para as pessoas, para o mercado e o risco de continuidade de empresas que fazem apostas mal feitas em como travar dólar ou não, ou como estimar para onde vai o dólar. No caso de Suzano, por exemplo, aí você teria o head da receita, ou não, tem direcional ali e dá espaço para um consumo efetivo de caixa. Você vê que no caso de uma empresa que é a Suzano, né, até onde eu tenho conhecimento, ela não tem muito hedge natural, né, porque ela está extraindo aqui no Brasil e vendendo para fora. Ela não tem uma compra de uma contraparte, que uma parte seja offsetada, né, e você tem um hedge natural, isso é uma parte. Então ela tem que fazer o derivativo. Ela está totalmente exposta. Ela tem que fazer, na verdade, uma trava na ponta, eu chamo de seguro cambial, né, para você conseguir estimar hoje qual vai ser o teu tamanho PMT na sua moeda local. Você não pode deixar solto. Eu nunca vou esquecer, Felipe, em 2019, eu socorri uma empresa, né, eu chamo de Paciente, que ficou décadas, era uma empresa assim, fazia muito dinheiro. E nunca teve dívida.
E 2013, 14 mais ou menos, se eu não me engano, eles compraram um avião para os controladores, um belíssimo avião, que um dia eu tive problema porque ele estava parado do lado do avião do Donald Trump, quando ele era presidente ainda, e a gente não conseguia movimentar o avião porque o motor não funcionava, estava encostado. Eles compraram esse avião, fazendo uma operação com derivativo, e mais 2 helicópteros que na época eram talvez os mais modernos do Brasil. Uma operação caríssima. E você não tinha muralha da China separando o caixa do acionista do caixa da empresa. Tomou-se o dinheiro, fez o financiamento, e na época estava mais ou menos uma paridade de 1:2, 2:18, coisa assim, um câmbio bem apreciado do real. E os acionistas decidiram não fazer proteção na ponta da operação, né? Lá na frente, quando começou a vencer o contrato, já estava para cima de 4, explodiu a operação do derivativo. E a empresa quase quebrou. E uma empresa que não tinha dívida e gerava caixa, tiveram que correr para o mercado para tomar financiamento. Obviamente os bancos abriram as portas, né? Sempre abrem, pegam as garantias, e lá na frente a empresa quase quebra, né? Então, como é perigoso esse cenário para empresas que elas dependem muito da importação, de um câmbio que sobe, né? Eu já vi muita empresa sumir por causa disso, tá? E você tem muitas vezes o CFO ou o controlador, nós estamos falando de Sadia, eles fizeram uma aposta, eles quebraram a empresa, né? Foi a mesma coisa, foi derivativo lá atrás. É muito perigoso esse cenário para a continuidade de empresas, tá? E aí, se você não foge a temas polêmicos, deixa eu aproveitar aqui. O CFO das companhias compra a briga de fazer uma gestão saudável desse caixa do financiamento, ou cede ali a pressão do acionista e acaba acelerando esses problemas? Todos funcionários, são empregados, né? Todos eles dependem de salário, do seu bônus, etc. Então o sistema incentivo sempre está por trás de qualquer discussão no mundo do negócio, né? O que você ganha, qual é o teu interesse, como é que você é movimentado financeiramente para fazer. Não vamos esquecer que ele é um empregado. Por mais que esteja o título de CFO, e a gente de fora fala, nossa, ele é um CFO. Ele é um funcionário, né? Ele vou chamar um gerentão financeiro, né? Que ele toma carteirada o tempo inteiro do presidente e da área de vendas. Muito pouca gente percebe isso, né? O CFO leva muita carteirada do diretor de vendas, do presidente, que estão lá querendo fazer faturamento, às vezes até com margem negativa, com condições de risco. O CFO alerta, digamos que ele é um bom CFO, mas vai tomar carteirada que eu preciso vender. E muitas vezes o controlador de cima também da carteirada, né? Então, por mais que às vezes ele queira fazer, ele sabe que se ele quiser tomar posição de fato dele, ele tem a chance de ser espirrado. Então, ele concorda com o sistema, ele vai junto com o rio, né? Ele não tem tanto poder assim como as pessoas percebem e pensam, né? Porque ele tem um barrigudinho em casa para alimentar, né? E quem tiver um pouco mais de juízo e peitar, sabe que vai ter vida curta no emprego onde está, né? Ele não vai durar muito tempo. Então é uma posição muito ingrata, como quase todas de executivo, até mesmo o presidente, empresa que tem controlador, né? Porque quem manda na verdade é controlador. E eles ainda tem outro problema, já que a gente está entrando em tema polêmico, tem uns conselhos de administração, né? Que para governança, traz aqueles figurões para fazer, olha só quem é o nosso conselho de administração. Eu já vi muito conselho de administração. Eu brinco que são executivos de pantufa, né? Já estão aposentados de pijama e estão loucos para voltar para ativa, para poder voltar a ter o dinheiro de novo, ter a canetinha, ter o poder, ter o carro, ter o status, que ele foi lá para o banco de reserva. E eles fazem um inferno da vida do presidente, dos diretores, fazendo diversas demandas, diversos estudos, etc., desviando a atenção do dia a dia desse grupo de executivos, da direção do mercado, do negócio, para ter que fazer reporte para eles, né? E não conseguem focar no que é mais importante, que é fazer o negócio crescer com rentabilidade. E eles estão, na verdade, tentando derrubar as pessoas que estão de baixo para poder voltar. E se ele não fizer o que o controlador manda, vamos lembrar que alguns deles lá são escolhidos pelo controlador. Eu brinco que eles são marionetes do controlador, né? Eles têm que fazer o que o controlador manda, votar de acordo com o que o controlador quer, porque é a maneira indireta do controlador continuar administrando a empresa. Você brinca que você tem um conselho, mas você não tem. Você tem lá um controlador dando ordem nos seus pau-mandados para operar a empresa. Então, sim, todo mundo tem uma vida difícil, né? E eu via muito conselheiro no final do mês só querendo saber cadê meu chequinho, né? Cadê o dinheiro das minhas reuniões. Então, todo mundo ali é manipulado. Presidente, CFO, conselheiro, empresa de dono é um problema. Vamos entrar na discussão da empresa sem dono que a gente está vendo hoje em dia, que é outro problema pior ainda, né? Porque empresa sem dono, aí o executivo ele faz o que ele bem entende para ele, né? Ele está olhando, é o bolso dele. Nós estamos vendo um monte de empresa sem dono indo para o buraco, né? E esses aí vão fazer de tudo
para que o seu sistema de incentivo seja o que vai privilegiá-lo. Ele quer tirar o máximo possível no curto prazo, porque ele não sabe qual é a vida que ele vai ter nas empresas. Então você vê que se acelera o problema das empresas muitas vezes. Antigamente, empresa sem dono era corporation de capital pulverizado, você tinha fundos supostamente ativos olhando para essa empresa. Hoje, empresa sem dono é detida por fundo passivo. O cara nem vê a empresa que está lá, ele compra o que o índice manda. Então imagina a falta de regulação que esse executivo vai ter. Total. Ela é passiva literalmente, né? E já que ela é passiva, deixa eu fazer o que é bom para mim. Nós estamos num mundo de negócios muito complicado ultimamente, nos últimos anos, Felipe. A falta de governança, de competência e de foco na geração de riqueza, estou falando de Economic Value Added, isso é uma coisa que não existe no mundo, né? As pessoas estão lá querendo ver crescimento, quase que virou um mundo digital, né? Querendo virar popstar, rockstar, mas pensando realmente na construção de riqueza do negócio, na sustentabilidade do negócio, no criar valor de diferencial competitivo, né? De conquistar valor no mercado, isso está ficando mais para a empresa de tecnologia. O resto do mundo está perdendo essa visão. Maravilha, estamos batendo esse papo com Máximo Strange aqui da Excellence Consultoria sobre o cenário macro, sobre o impacto disso na economia real, no dia a dia das companhias, sempre com o intuito de trazer para vocês essas reflexões para fazer com que você pense e entenda o mercado melhor. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Máximo Strange aqui falando um pouco sobre economia, mas sobretudo de como esses elementos, esses grandes números que a gente vê no jornal convergem para o dia a dia das companhias, geração de valor ali na ponta. E eu queria voltar para esse bloco fazendo exatamente essa ponte, Max. A gente comentou bastante no primeiro bloco sobre os dados macro, mas tem um ponto aqui. Muito dos problemas das companhias que geraram, inclusive, essas RJs, foi um crescimento acelerado financiado com dívida, com uma dívida que também veio de uns juros que não faziam sentido, né? Você comentou sobre a gente estruturalmente taxa de juros negativas no mundo, esse excesso de liquidez é pouco justificável e muito pouco sólido, né? E as companhias foram ali, eventualmente maquiadas de ego de controlador, eventualmente o próprio executivo que tinha um bônus atrelado a crescimento, foram buscando esse crescimento a partir do financiamento de juros baratos. Hoje, com este panorama de juros, olhando para esse novo mundo, quais novas atitudes da companhia continuam apertando a forca? Eu vejo, Felipe, que as pessoas não entendem que a gente entrou numa nova época de política monetária consistente por muito tempo, ou seja, juros altos. Nós vamos viver com juros muito altos. Especialmente por causa do risco da dívida no mundo como um todo, inflação. Que a gente tem muita liquidez, você acabou de discutir aqui comigo fora, né? Então isso tudo alimenta a fogueira da inflação. Então as empresas têm que entender isso. E para os juros não ser um problema, você tem que ter dinheiro guardado, você tem que gerar dinheiro, né? Se você consome dinheiro, precisa tomar mais dinheiro porque a conta não fecha, os juros vão entrar sobre a dívida, vai ser pior ainda. Então as empresas precisam entender que elas têm que buscar rentabilidade. Elas têm que buscar ser viáveis financeira e economicamente. Financeira, primeiro, como número, e economicamente, que ela tem que pagar, já estou discutindo o conceito de Economic Value Added, o custo do capital do acionista dado o risco do negócio. Né? Já estamos discutindo outro conceito, né? Mas vamos pelo menos discutir que ela seja viável financeiramente. E você vê muita empresa ainda de olho no seu crescimento, como se fosse coisa mais importante. Ou outras que já pararam, mas já foram tão fundo na dívida, né? Num custo hoje em dia tão mais alto do que era no momento que ela tomou, e um negócio que não gera caixa operacional para pagar essa dívida, que torna elas praticamente inviáveis. E para piorar, um mundo onde o contexto de default
né? Tanto inadimplência de pessoa física, quanto de inadimplência de pessoas jurídicas, empresas, né? Uma empresa quando ela é TRJ é um default no sistema financeiro, né? Um país quando quebra é um sistema de default financeiro mundial, nos grandes bancos, FMI, o que seja. Então o mercado financeiro, eu brinco que ele se fecha em copas, ele para de emprestar dinheiro. E ao fazer isso, ele acelera o problema. É como você não ter tubo de oxigênio no meio da crise do Covid. As pessoas morrem de asfixia, que é o caixa. Então eu vejo as empresas não sabendo lidar com isso, não sabendo reverter seus modelos de negócio, não sabendo mudar suas estratégias de negócio para buscar o modelo da rentabilidade e aí reverter a sua capacidade de geração de caixa e aí conseguir pagar a dívida e voltar novamente a existir. Hoje em dia eu brinco, uma empresa endividada, que é a maioria, ela não só tem que gerar caixa para pagar o seu dia a dia, seus custos e despesas correntes, mas tem que sobrar muito dinheiro para pagar os PMTs da dívida do passado, que vão cair em cima. Então muitas vezes não conseguem nem pagar o principal, nem os juros da dívida, quanto mais o principal. As pessoas se esquecem e falam, nossa, tem uma despesa financeira de tanto lá no DRE. Né? Mas para aquela despesa financeira de tanto, tem um principal desse tamanho vindo no caixa. O principal não entra no DRE, ele vai entrar no caixa, você tem que pagar junto também. Ela não consegue. Então essa mudança de panorama, de olhar o business com rentabilidade, para mim é o grande truque, truque ou norte, que as empresas deveriam fazer e elas não conseguem fazer. Isso é o que eu faço em toda empresa que a gente entra. Né? A gente muda o norte estratégico, mercadológico, de posicionamento de empresa para buscar rentabilidade. Se você não fizer isso, esquece. Você vai continuar tentando buscar maneiras de financiar e pagar a dívida e o mercado financeiro está cada vez mais fechado. A tendência de postergar a morte, né? A morte vai vir. Você está postergando, vai custar mais caro, mas no final ela acaba vindo, é a falência. E você vive isso, né, no seu dia a dia, né, como você chama os seus pacientes, né? A gente tem esse problema. Você tem uma estrutura hoje que ela não gera caixa suficiente para pagar a sua dívida. Só que crescer faturamento geralmente demanda investimento. Se você não tem dinheiro, você não tem geração de caixa, você não consegue fazer investimento. Como é que você destrava essa conta no seu paciente para conseguir ter fôlego para começar a diminuir a dívida para sobrar a empresa do outro lado? Então, isso foi do ambiente macro e contexto global até para micro, que é fantástico, né? Porque é o que importa, né? É a teoria para a prática. E o remédio ele é amargo e paradoxal. A maioria das pessoas vive o mundo do dia a dia do salário, despesa, né? O DRE, demonstrativo de resultado do exercício das empresas, que ela quer ver rentabilidade, mais e menos contábil para sobrar lucro. Então você está sempre pensando como é que eu otimizo o meu dinheiro para tentar maximizar o resultado final. E quando você está numa empresa altamente endividada, não estou falando de liquidez. No primeiro exemplo, estou falando de resultado, eu preciso gerar resultado. Quando você está altamente endividado sem geração de caixa, você não tem liquidez, você não consegue gerar dinheiro. Né? Não estou nem falando para pagar dívida, às vezes você não consegue pagar para o seu dia a dia, por isso está em prejuízo. Né? Se você não mudar o seu modelo mental, que é eu preciso buscar rentabilidade, parar de vender, né, com prejuízo, eu brinco, você não muda o negócio. E muitas vezes para você começar a fazer isso, você precisa reduzir a empresa. Por quê? Muitas vezes as empresas, até por problemas contábeis, terceirizam a contabilidade, né, porque acham importante, terceirizam a contabilidade, e aí a leitura de dados que ele vai fazer está totalmente mal classificada, mal alocada, e ele vai tomar decisão em cima daqueles números. Ele pode até tomar uma decisão correta, Felipe, mas em cima de um dado errado. Então a decisão dele, ao final, é errada. Né? E ele não percebe que muitas vezes ele tem um grupo de produtos ou serviços com prejuízo, unitário e total, sendo subsidiados por um grupo de produtos e serviços com lucro. Então, você tem, na verdade, uma parte do resultado que você está matando um contra o outro, que está te sobrando é isso ou até negativo. E o que você tem que fazer é parar com esse grupo aqui que dá prejuízo. Para isso, você precisa arrumar os números e entender de fato o que de fato está me trazendo prejuízo. Tem como arrumar ou não para tentar fazer ele virar um pouquinho de resultado. Não tem, você tem que abrir a porta do avião, que está caindo, e jogar o peso morto para fora. Se alivia peso para dar chance do motor que está fraco, fazer o avião inverter, né, fazer inflexão e subir. E para isso, você também tem que reduzir a empresa. Então, primeiramente, eu vou reduzir, limpar meu portfólio de produtos e serviços não rentáveis, eu vou dar um impacto de faturamento, e o mercado só fica vendo faturamento, o banco fica vendo faturamento, fica todo mundo vendo faturamento. Mas assim, não, amigo, eu estou reduzindo a empresa, mas a minha rentabilidade melhorou muito mais. A minha lucratividade sumiu. E para isso, na minha parte de estrutura fixa e variável, eu vou ter que fazer demissão, enxugamento, desligamento, até te dar a opção de você vender ativo, vender imóvel, que você não está mais usando, vai realocar para outro lugar, gera caixa. Né? Então, eu vou começar a fazer uma operação virar rentável,
E com isso eu vou conseguir ficar mais leve e começar a pagar a minha dívida ou melhorar minha condição de buscar financiamento no mercado e liberar ativos que estavam até então sendo usados para ter um ganho unitário muito baixo para vender e monetizar. Essa é outra coisa que acontece muito nas empresas. Né? Mas eu paguei, eu tenho um exemplo muito clássico. Eu tinha uma empresa que estava quebrando, ela tinha entre os ativos uma fazenda que o acionista achava que valia 150 milhões de reais, né, antes de entrar em RJ. Quando ela entrou em RJ, depois de vários anos, ela recebeu, um ano antes da nossa entrada, uma proposta de 93 milhões de reais para comprar o ativo. O acionista não vendeu, porque ele falou, não, vale 150, eu não vou perder 60 milhões de reais no ativo, não vou vender. Né? E no ano seguinte, quando a gente entrou, faltava 2 meses para ter a assembleia da classe 1, depois de 12 meses, eu tinha que pagar 34 milhões de reais, e a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A gente vendeu por 34, 35 milhões de reais a fazenda, a mesma fazenda. Eu falei assim, gente, há um ano atrás valia 93. Só por achar que valia 150, eu perdi 60 milhões de reais. Então, uma coisa que acontece muito no nosso mundo de liquidez, de falta de dinheiro, é, cara, esquece o valor que você pagou. Aquele ativo, aquele estoque, etc., ele vale dinheiro. Monetiza. Vai ter perda, dane-se, monetiza. Mas você vai morrer hoje se você não monetizar. O dinheiro depois você recupera no futuro. Então, você tem que ter uma perda, infelizmente, né, para você conseguir pôr dinheiro no bolso e começar a pagar e trazer dinheiro para pôr combustível no tanque do avião, senão ele vai cair. Outra analogia que eu faço, o avião tá voando, avião novinho da Embraer, novinho lá em cima, e o tanque já praticamente sem combustível. Né? Mas é uma empresa que tem uma alta rentabilidade, ela tem tudo. E aí chega um avião cargueiro, lá cheio de combustível, o piloto pergunta, quanto é que está o tanque, o custo? Está 15 reais. Não, mas lá embaixo está 5, ainda tem, dependendo do aeroporto que eu fizer, tem a questão tributária. Não, aqui é 15. Ele vai falar, tá caro? Ou ele vai assim, enche com 15? Enche com 15, senão ele cai. Então, nessa hora, você não está buscando rentabilidade, fica muito claro. Você está buscando ter liquidez. Eu preciso continuar vivendo. Então, o barato sai caro, nessa hora não funciona. Às vezes, o caro é o que vai te dar a sobrevida. Né? Então, é uma mistura de rentabilidade da busca com você tentar monetizar as coisas e entender que você vai ter perda, sim, para trazer dinheiro para o caixa, para te dar tempo, buy time, para você estar vivo e gerando as alternativas e as soluções para você sair fora do problema que você se colocou. A gente estava nessa linha de vão-se os anéis, ficam os dedos, como você enxerga essas estruturas micro, você acaba, pela empresa que você atende, você acaba vendo quais setores estão sofrendo mais numa economia em determinado momento. A gente está passando por uma desindustrialização no Brasil? Eu acho que claramente nós estamos, né? O advento da China, especialmente a China, em todos os setores, serviço, né, vestuário, você vê carros, né, aço, só cimento que não dá muita distância. Essa entrada está gerando uma redução da indústria no país, né, um desemprego escondido. Né? Porque você começa a comprar o produto pronto de fora, você não está mais manufaturando ele aqui dentro, e toda a cadeia longa que cada uma dessas indústrias tenha. Isso é um perigo muito sério para o país. A indústria de tecelagem, acabamos de Coteminas pedindo uma RJ, um monstro, né? Emprega muita gente. Então isso é um perigo muito grande para o país, sim. Mas novamente, por quê? Porque aí vamos falar não de empresa, mas de país. A gente é um país que não tem rentabilidade, a gente tem déficit fiscal gigantesco de trilhão, a gente não é rentável, a gente é caro. Então a gente não consegue competir, a gente não tem infraestrutura, né? A gente não tem competitividade do país para competir lá fora. Então a gente acaba, da mesma maneira que empresa, o país começa a perder competitividade e começa a ficar para trás dos outros. Né? Nós estamos vendo isso claramente acontecer no Brasil. E como eu falei para você, nós estamos vendo cada vez mais a dependência da soja, do milho, do gado. A gente está voltando no tempo, né? A gente foi para a indústria e está voltando novamente para o país agrário, né? Um país de commodity, um país de poder de salário médio mais baixo. Tudo bem que hoje tem um pouco mais de tecnologia, que até atrapalha, né? Porque você acaba gerando menos emprego nesse tipo de setor. Então, assim, eu não vejo com bons olhos. E aí, pegando o ponto do começo dessa parte do programa, Felipe, eu fico muito preocupado em ver tantos meios de notícias e pessoas falando, não, que o ano eu estou com otimismo, o país vai bombar, vai dar 2 e não sei quantos % de aumento do PIB. E eu falo assim, gente, com todos esses fatores econômicos, macroeconômicos que eu estou discutindo com vocês, de empresas, e inadimplência, será que as pessoas não percebem que o país está indo para baixo? Né? A condição, as premissas de mercado estão piorando, e ao você negar isso, de repente você não toma as decisões duras que você tem que tomar, porque você continua otimista que vai dar tudo bem lá na frente. Então esse é outro fator. Né? Você não perceber de fato o que está acontecendo, né? É a dura realidade,
e você fazer as mudanças duras que têm que ser feitas, só estão te levando cada vez mais para o fundo junto do Titanic. A gente precisa... É a mesma coisa em gestão. Você precisa identificar o problema para atacar e resolver. É o famoso diagnóstico, né? Como diria o Deming, né, no seu pretinho básico, achar a causa do problema. Né? E que você vê mais as empresas, e até mesmo no falar nível de Estado, não importa que país, são as pessoas atacando os efeitos. Elas não conseguem identificar ou não querem identificar as causas e não querem atacar as causas. E eu brinco que você vai lutar com aquele Vietcong 30 vezes, que você não mata ele. Né? Você dá um tiro nele na perna, ele volta. Uma hora ele dá um tiro na tua testa e ele te mata. Então, assim, você não atacar a causa é um problema muito sério, vai te custar a tua vida no futuro. Maravilha. Max, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria começar já agradecendo a sua participação. Foi uma grande aula aqui sobre vários temas, como você comentou. A gente partiu do macro, foi para o micro, ali, o que é o dia a dia das empresas, terminou com projeto de país, né? Então foi uma curva J aí que a gente não teve que desembolsar a caixa, mas foi muito legal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e, puxa, por favor, deixa suas redes sociais, deixa para quem está assistindo a gente seus contatos, como pode buscar, inclusive, que tipo de serviço ele pode buscar da Excellence. O espaço é seu, fica à vontade, por favor, e volte a postar mais no LinkedIn, que eu sinto falta, né? O Excellence, EXCELLANCE, né? Underline Gestal. Esse é o nosso endereço para YouTube e outros canais nossos, nosso CoiceCast, nossos blogs, etc. Ou a Excellence no LinkedIn, ou www.excellence.com.br na internet. Ali dentro nós temos um formulário de contato. Eu só recebo contato por ali. Não adianta ligar, mandar WhatsApp, eu não atendo. Né? A pessoa tem que se qualificar. Geralmente nós atendemos empresas do setor industrial ou com operações complexas, logísticas complexas. Serviço não é a nossa praia, né? Eu não sou ministro da Economia para gerar demanda e gerar salário médio mais alto da população, reduzir a inadimplência. Né? Setor de agro, a gente não é São Pedro para gerar chuva ou renegociar dívida com banco ou com credores. Né? Então são setores que têm poucas alavancas de valor, então a gente foca muito mais em setores industriais e de operações complexas, tem muito mais alavanca de valor para a gente conseguir atuar. Então, através do nosso formulário, as pessoas vão ter acesso ao nosso potencial serviço, empresas em geral com faturamento anual acima de 80 milhões de reais para mais, para que haja um ganha-ganha dos dois lados. Basicamente é isso, Felipe. Maravilha, Max. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado à Excellence por ceder aqui a participação do Max e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você Com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo com vocês, para que vocês entendam, pensem cada dia melhor o seu portfólio de investimentos. Se você quiser saber um pouco mais também sobre a Com Dinheiro, como a gente pode ajudar você e ao seu negócio, aos seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br, manda também para a gente sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, quem você gostaria de ver aqui conosco no programa, manda lá para a gente no contato @comdinheiro.com.br. Você Com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.